Vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus, amém. É com muito temor e tremor que nos achegamos aqui para transmitir à amada igreja a santa palavra de Deus. E eu gostaria de refletir com os irmãos sobre as condições indispensáveis para cear com o Senhor Jesus Cristo. Hoje pela manhã estivemos falando no nosso estudo bíblico, na nossa escola dominical, sobre a Santa Ceia. Hoje à noite é culto também de Santa Ceia. Eu acredito que esta palavra é oportuna para todos nós. Quero convidar a amada igreja para ler comigo no livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia aí, em Apocalipse, capítulo 3. E vamos ler o verso de número 20. Após a leitura, deixa a sua Bíblia aberta, porque haveremos de comentar esta sessão aqui da Santa Palavra de Deus. Eu vou ler aqui na minha versão, você acompanha aí na sua. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Palavra do Senhor, que desde já ela encontra morar em nossos corações, que não somente ela possa encontrar guarida nos corações de nós que aqui estamos presencialmente, mas também que ela encontre guarida nos corações daqueles que nos acompanham através das redes sociais. Este texto, meus amados irmãos, é bastante conhecido de todos nós, mas a palavra de Deus, ela nunca envelhece, não é? Ela sempre se renova, e com certeza há uma mensagem de Deus aqui para os nossos corações nesta noite, principalmente nesta direção específica, que nós anunciamos de antemão, que é exatamente os requisitos, ou as condições indispensáveis para cearmos com o Senhor e Ele cear conosco. Nós sabemos que a ceia do Senhor, ela é uma ceia específica, O apóstolo Paulo, ele diz na carta aos Coríntios, que para participarmos da ceia há alguns pré-requisitos, como examinarmos a nós mesmos e estarmos também dignamente, no sentido espiritual, para poder cear, comer do pão, comer beber do vinho, que representam o corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu por nós ali na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna. Então, a ceia do Senhor, ela não é uma ceia que qualquer um pode participar dela, e mesmo para aqueles que já professam a fé no Senhor Jesus Cristo, há algumas recomendações, para participarmos dela de forma que agrada ao Senhor, de forma que Ele tenha prazer em comungar conosco. Este texto aqui que nós acabamos de ler especificamente, ele fala sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja que atualmente, que ficava ali na região da Grécia, Atualmente, essa região pertence à Turquia, e nesse local onde estava essa igreja, atualmente existe apenas um sítio arqueológico. Esta cidade não existe mais. Aquela região ali, se tornou uma nova cidade com um novo nome, mas o fato é que esta igreja, na época do Apocalipse, era uma igreja muito importante. Ela fazia parte das 7 igrejas da Ásia, para as quais o apóstolo João endereçou este escrito sagrado, que é o escrito do Apocalipse, a mando do próprio Senhor Jesus Cristo. Foi o Senhor Jesus Cristo que diretamente ordenou que João escrevesse
para aquelas igrejas e, dentre elas, para a igreja de Laodiceia. E o interessante é que, dentre as 7 igrejas para as quais João escreveu, a única que não recebeu elogio, mas foi duramente criticada, foi esta igreja aqui de Laodiceia. Teve a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, que não receberam crítica nenhuma, só receberam elogios. Teve as demais igrejas que recebeu tanto elogio como críticas, mas exclusivamente a igreja de Laodiceia, ela recebeu apenas crítica, não recebeu elogio alguma. Então, dentre as igrejas, ela foi, vamos dizer, a mais desclassificada, né? Foi a mais repreendida. Ou seja, foi uma igreja que não agradou ao seu Senhor. O versículo que nós lemos aqui especificamente, ele chega ao ponto de dizer que Jesus Cristo se encontrava como que fora dela. Vou aqui reler esse versículo para os irmãos terem uma ideia, né? Ou para os irmãos relembrarem. Ele diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Veja, meus amados irmãos, a situação espiritual na qual se encontrava aquela igreja. Nós pretendemos explicar, né, até onde for possível, o sentido dessas palavras do Senhor Jesus Cristo, mas introdutoriamente podemos dizer que a forma como Jesus se dirigiu àquela igreja não foi uma forma positiva, foi uma forma negativa. E a gente fica refletindo um pouco sobre esta saudação de Jesus para aquela igreja, porque quem é que gosta de ser criticado, não é? Todos nós gostamos de receber elogios, principalmente quando vem da parte de uma pessoa importante. E eu fico pensando como foi que aquela igreja reagiu diante desta carta que João escreveu para ela, amando do próprio Jesus, e Jesus dizendo para aquela igreja que não estava se agradando dela, e estava como se sentindo assim excluído da sua comunhão, estava como que fora dela, ao invés de estar dentro dela. Já pensou se Jesus mandasse, né, um pregador dizer isso aqui para a nossa igreja, né, que eu acredito que não seja o caso, ou dizer para qualquer outra igreja aqui de João Pessoa, né, ou de outra parte do mundo, a pessoa como as pessoas reagiriam. Mas o fato, meus amados irmãos, é que quem pode avaliar corretamente a igreja do Senhor é o próprio Senhor. Todos nós podemos dar algum diagnóstico acerca do estado espiritual de alguma igreja, né? Dar o nosso ponto de vista acerca de como a igreja está ou deveria estar, mas a palavra final vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é que vai dizer se a igreja está do seu agrado ou se a igreja não está do seu agrado. E com relação à igreja de Laodiceia, ela não estava de agrado ao Senhor Jesus Cristo. Ela não estava agradando ao Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui do início, a partir do verso 14, para os irmãos terem uma noção mais detalhada da situação daquela igreja. Ele ordena, João escreveu o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Aí no verso 15 já começa a funilar. Conheça as suas obras e sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico.
compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Aí vem o verso que nós já lemos e relemos. No verso 21, o Senhor ainda dá uma promessa, né, para aquela igreja, apesar de não ter se agradado dela. Ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui nós temos um leque de informações que mostra como Jesus via aquela igreja, e diga-se de passagem, ele não a via com bons olhos. E ele diz mais, ele diz que conhecia bem aquela igreja. Conheço as tuas obras, diz o Senhor para a igreja de Laodiceia e os crentes que nela congregavam. Meus amados irmãos, o que é que faltava àquela igreja para que ela pudesse agradar ao Senhor Jesus Cristo? E com base nisso, o que nós podemos refletir acerca da nossa situação espiritual, tanto do ponto de vista individual, como do ponto de vista coletivo, para que não caiamos no mesmo pecado em que esta igreja caiu, que foi viver uma vida espiritual desagradável ao seu Senhor. O que é que faltava àquela igreja? O que é que ela precisava? Como é que ela estava? Nós já fizemos a leitura, mas é bom que destaquemos algumas coisas. O Senhor Jesus, por exemplo, aqui, né, ele vai falar que aquela igreja ela tinha um conceito próprio de si mesma que desvirtuava da realidade. Aquela igreja, para si mesma, no seu conceito, achava que estava vivendo, vamos dizer, uma vida espiritual muito boa. Achava que estava abafando, como se diz, né? Achava que era até melhor do que outras igrejas. Ela dizia acerca de si mesma: eu sou rica, né? Eu sou rica. E Jesus disse: você diz que é rica, contudo não sabe que é miserável, digna de compaixão, pobre, cega e ainda está nua. Então veja, a igreja tinha um conceito de si mesma que desvirtuava da realidade, que era um conceito totalmente diferente do conceito do próprio Senhor Jesus Cristo. E isto muitas vezes pode acontecer conosco também. Estamos vivendo uma vida espiritual, achando que estamos vivendo o ápice da espiritualidade, vivendo uma espiritualidade muito boa, agradável a Deus, e de repente, na verdade, a gente está fora do padrão que o Senhor requer de cada um de nós. Vale a pena refletirmos sobre esta mensagem que o apóstolo João endereçou ou encaminhou à igreja de Laodiceia, porque, como diz aqui no verso 22, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Essa palavra não foi só para a igreja de Laodiceia, mas para todas as igrejas do Senhor Jesus Cristo, espalhadas na face da terra ao longo dos séculos. Então vale para nós também. E eu queria destacar aqui de antemão, aqui rapidamente, duas coisas que nós vemos nesta igreja que fez com que o Senhor Jesus não se agradasse dela. E com base nestas duas coisas nós podemos, afirmar para os irmãos quais são as condições indispensáveis para cearmos com o Senhor e Ele cear conosco. A primeira coisa que nós vemos aqui neste texto, meus amados irmãos, que faltava àquela igreja para estar em plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo, foi a questão do orgulho. Aquela igreja, ela não sabia o que era humildade. Aquela igreja era uma igreja orgulhosa. Meus irmãos, se tem algo que não agrada a Deus,
é o orgulho. Se tem algo que não cabe na vida do cristão, no dicionário do cristão, é a palavra orgulho. E orgulho aqui a gente pode tomar em qualquer um dos seus sentidos. Pode ser o orgulho natural, humano, e pode ser principalmente o orgulho espiritual. Aquela igreja de Laodiceia era uma igreja próspera financeiramente. Era uma igreja que, materialmente falando, não tinha falta de nada. Não era à toa que ela dizia, eu sou rica, porque era rica mesmo. Esta igreja e essa cidade sofreram vários terremotos. Um, inclusive, no período apostólico, no ano 60 depois de Cristo. E o interessante é que ela não recorreu ao Império Romano, que era o império da época, do qual ela fazia parte, né? Para pedir empréstimo, para receber donativos, para reconstruir a cidade. Ela mesma, com seus recursos próprios, ela se reconstruiu. Ela se recuperou daquele desastre natural. Era uma cidade, meus amados irmãos, que possuía uma escola de medicina, o que era raro para a época, porque quem conhece a história sabe muito bem que a questão dos estudos, né, medicinais foi proibido durante muito tempo, e só depois, né, da Idade Média que se começou devagarinho a estudar a questão da anatomia e outras questões, né, da biológica, né, da medicina que a gente conhece hoje. Mas na época dela, ela já tinha uma escola médica, uma escola que inclusive produzia um pó que servia para usar como colírio, né? Esse pó ele era trabalhado com um líquido, era feito um colírio e ele era colocado nos olhos das pessoas para trazer cura. Nós sabemos, né, o efeito do colírio até hoje, o objetivo do colírio, né, o seu uso até hoje. Essa cidade também, ela possuía uma indústria têxtil, que fabricava tecidos e roupas de lã, de algodão, para as classes mais abastadas. Ela possuía, inclusive, um banco próprio, que também, para a época, era algo muito assim, raro. Ela produzia troca de moedas, né, dentro das suas avenidas, né? Então, era uma cidade comercial, era uma cidade próspera. Não era à toa que ela se considerava rica. Diz aqui no verso 17, você diz que está rica, que adquiriu riquezas e que não precisa de nada, e isto era verdade. Era uma cidade soberba, os habitantes daquela cidade eram orgulhosos, arrogantes, e isto se refletia na vida da igreja. A igreja de Laodiceia, ela foi também influenciada por esse espírito de orgulho, por esse espírito de arrogância, ao ponto de achar que não precisava de nada, porque já tinha bens materiais, já tinha riquezas materiais, era bem financeiramente, e o que ela precisasse o dinheiro resolvia. E o Senhor Jesus diz, você está enganada, porque a verdadeira riqueza não é a riqueza material. O Senhor Jesus inclusive falou no Evangelho de Lucas, que a vida do homem não é medida pelos bens que ele possui. E o Senhor Jesus vai dizer aqui para ela que ela era pobre, miserável, cega e nua, porque a verdadeira riqueza é a riqueza espiritual. Por isso ele diz aqui, compre de mim roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Meus irmãos, quantas pessoas hoje não são tomadas pelo orgulho? Quantas pessoas hoje não se deixam vencer pela soberba, pela arrogância, ao ponto de querer ser mais do que os outros, ao ponto de querer ter mais do que os outros, ao ponto de querer saber mais do que os outros, e assim por diante. Orgulho é algo que não agrada ao Senhor Jesus Cristo.
Se a gente for ler na carta de Paulo aos Gálatas, a gente vai ver que uma das qualidades do fruto do Espírito Santo na nossa vida é a humildade, que é o contrário do orgulho. Não existe em nenhum lugar da Bíblia Sagrada, do Evangelho, o orgulho como característica da vida do cristão. Existe a humildade, mas o orgulho não. E isto não é específico do Novo Testamento, não. Isto já acontecia também no Antigo Testamento. Aqui no livro do profeta Samuel, primeiro livro, capítulo 15, versículo de número 23, é dito o seguinte para Saul: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria, e por isso o Senhor rejeitou a ti. Vejam, meus irmãos, a rebeldia é como a feitiçaria, e a arrogância, o orgulho, é como a idolatria aos olhos de Deus. Porque geralmente quem é orgulhoso, quem acha que é autossuficiente, quem acha que por ter dinheiro tem tudo, né? Na verdade ele se auto-adora, né? Ele se idolatra, né? Ele adora a si mesmo, é a idolatria de si mesmo, né? Já ouvi pessoas dizendo que preferia morrer comida de bicho do que morrer lisa. Já pensou? Meus amados irmãos, a verdadeira riqueza para o cristão não são os bens que ele pode adquirir ou acumular ao longo da sua vida material, mas a verdadeira riqueza na vida do cristão é a sua comunhão com o seu Senhor, e não há nada neste mundo que possa se comparar a esta comunhão. Será que nós estamos deixando alguma coisa tomar o lugar de Cristo na nossa vida? Será que existe algo em nossa vida, meus amados irmãos, que nos tem levado ao orgulho, que tem nos levado à idolatria de nós mesmos, ao ponto de deixar Jesus fora da nossa vida, como estava acontecendo com os crentes de Laodiceia? Será que é o dinheiro que tem deixado Jesus fora da minha vida ou fora da sua vida, fora da sua agenda ou fora da minha agenda, fora dos seus planos ou fora dos meus planos? Será que vale a pena a gente permitir que algo tome o lugar de Cristo na nossa vida, meus amados irmãos? Será que os bens materiais podem tomar o lugar de Jesus na nossa vida? É um grande engano pensarmos assim. Quem pensa assim não sabe, como Jesus está dizendo aqui no verso 17, que é pobre, miserável, cego e nu. Porque nada neste mundo, meus irmãos, se compara com as riquezas espirituais. E dentre as riquezas espirituais, a maior de todas elas, a melhor de todas elas, não é a salvação, não é o céu, é a comunhão com o Senhor. A nossa vida com Deus, a nossa devoção, é isto que faz a diferença. A nossa intimidade com o Senhor, cearmos com Ele e Ele cear conosco. Mas muitas vezes o orgulho impede esta comunhão, atrapalha esta intimidade. E muitas vezes não é só limitada a questão dos bens materiais. Às vezes, né, este orgulho é gerado por conta de outras coisas, por conta do nosso ego, que a gente às vezes mima tanto a nós mesmos, que nós não queremos que as coisas sejam diferentes do que a gente quer. Quantas pessoas, por qualquer coisinha que sai fora da sua vontade, já fica ali, né, choramingando e procurando uma desculpa, procurando alguém para colocar a culpa, procurando alguém para se vingar,
para descarregar, sei lá, o seu choro. Tudo isso, meus amados irmãos, é orgulho. Tudo isto é arrogância. E nós não podemos permitir que o orgulho, a arrogância, a soberba tenha lugar na nossa vida espiritual, porque vai atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. É fundamental nos revestirmos de humildade. Aprender que as coisas não são do jeito que nós queremos. O Senhor Jesus já ensinou no Pai Nosso: seja feita a vontade divina no céu e na terra, não a nossa vontade. Quando as coisas acontecer que não é de acordo com o nosso querer, que a gente seja humilde e aprenda a descansar na soberania de Deus, na vontade soberana do Senhor, porque nada acontece se o Senhor não permitir ou se o Senhor não decretar. Eu sei que às vezes a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, mas nem sempre é. Quando a nossa vontade se harmoniza com a vontade de Deus e Deus diz amém, é bom. Mas nem sempre Deus diz amém. É preciso, meus amados irmãos, nós sermos humildes ao ponto de perdoarmos aqueles que nos ofendem. Mas às vezes nós somos tão orgulhosos, tão soberbos, que a gente não quer perdoar uma simples coisa que alguém diz ou que alguém faz contra nós. Eu me lembro de um líder cristão que faz parte de outra denominação, que ele certa vez disse assim: mas por que você simplesmente não perdoa? Você é mais puro do que Deus? Porque Deus perdoa todos aqueles que lhe pedem perdão. E você é tão puro assim que você não pode perdoar uma simples ofensa que alguém faz contra você? E eu fiquei pensando naquelas palavras e eu cheguei à conclusão: não é verdade mesmo, né? Às vezes nós nos sentimos, meus irmãos, mais imaculados do que o próprio Deus. Porque nós ofendemos a Deus com palavras, pensamentos e obras diariamente, e Deus sempre está disposto a nos perdoar. Mas muitas vezes nós somos tão orgulhosos, tão soberbos, que nós não queremos perdoar coisas tão pequenas que as pessoas fazem ou que as pessoas dizem. Então, orgulho espiritual, seja em que sentido for, não pode ter lugar na vida do cristão se ele quiser estar em plena comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Eu citei aqui alguns exemplos, mas poderia citar muitos outros mais. Citei esses 3 exemplos aqui: a questão dos bens materiais, que muitas vezes leva as pessoas ao orgulho; a questão da nossa vontade ser feita, que também muitas vezes fere o nosso orgulho; e a questão da ofensa, que também geralmente fere o nosso orgulho. Mas poderia citar outros exemplos mais. O fato é que tudo se resume, meus amados irmãos, a nos revestirmos de humildade, se quisermos agradar ao nosso Senhor Jesus Cristo e participar da sua Santa Ceia. Participar, no caso, dignamente. Isto é uma condição indispensável. Não podemos cear com o Senhor e querer que Ele ceie conosco se nós estivermos com o coração orgulhoso. Só para terminar esse ponto, né? Já confidenciei para algumas pessoas e vou confidenciar aqui para os irmãos, né? Que eu mesmo tenho dificuldade de lidar com pessoas orgulhosas. Eu fui criado, meus irmãos, aqui no interior da Paraíba. E eu me lembro que na época que eu era criança, tinha pessoas que eram tão orgulhosas que olhavam para a gente assim, do pé para cima, né? Para o alto da cabeça, olhava assim, balançava a cabeça assim. Tinha uns que só balançava a cabeça. E tem outros que diziam: eu conheço a família dele. O pai dele é pobre, a mãe dele é pobre. Porque tinha uma coisinha, eu não era rico não, porque tinha uma coisinha. E foi nesse ambiente que eu fui criado, né? E o tempo foi passando, e eu pensei que isso tinha acabado. Eu estava confidenciando para alguns irmãos nesses últimos dias, nesses últimos meses, no caso. Eu pensei que isso tivesse acabado, que isso fosse coisa do passado, de 30 anos atrás. Mas, recentemente, eu tive o desprazer de conhecer, não de perto, mas de longe, 2 pessoas
tão soberbas, tão arrogantes, né? Que para ele pobre não vale nada. Que chega, meu irmão, quando eu vi assim, a pessoa era aquela carga negativa, aquela energia negativa, aquela coisa ruim. Eu digo, misericórdia, eu pensei que isso não existisse mais não, mas ainda existe isso. Eu digo, eu não gosto de pessoas assim. Pessoas orgulhosas, que querem ser mais do que os outros, querem passar por cima dos outros. Isto não cabe na vida do cristão. Aquela igreja de Laodiceia era uma igreja orgulhosa, porque lá tinha uma escola de medicina, porque lá tinha uma indústria têxtil, porque lá tinha um banco de troca de moedas, porque lá era uma cidade próspera, a que tinha afetado a vida dos cristãos e tinha atrapalhado a comunhão deles com o Senhor Jesus Cristo. Mas tem mais coisas aqui, meus amados irmãos. O Senhor Jesus, ele continua e fala de outro aspecto da vida daquela igreja que não agradava a ele. E a outra coisa que não agradava ao Senhor Jesus Cristo naquela igreja era a questão da sua apatia. Veja o que é que o Senhor Jesus fala ainda mais sobre aquela igreja. Ele diz, olha, você nem é frio e nem é quente. Melhor que você fosse frio ou quente. Mas porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, porque você me causa náuseas. Meus amados irmãos, imagine um pai, uma mãe chegar para o filho, ou um filho ou uma filha chegar para o pai e a mãe. Um professor chegar para um aluno chegar para o professor. E assim sucessivamente dizer, olha, você me causa náuseas. Foi o que o Senhor Jesus disse para aqueles crentes. E é interessante que no verso 19, Jesus vai dizer que amava eles. Mas mesmo assim, não estavam agradando a Ele ao ponto de ele dizer, vocês me causam náuseas. Vou nem usar aqui outras palavras, né? Quero me limitar à expressão do próprio Senhor Jesus Cristo aqui. Jesus diz, estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. O que isso tem a nos ensinar? O que é que estava aqui sendo dito pelo Senhor Jesus Cristo ou protestado pelo Senhor Jesus Cristo? Era exatamente a falta de fervor espiritual, a falta de zelo espiritual. Aquela igreja, ela se achava tão importante, ela se achava tão autossuficiente, ela era tão cheia de si, que ela era uma igreja acomodada, era uma igreja indiferente, era uma igreja apática, não evangelizava. Eu não sei nem como é que eles realizavam os cultos deles lá. Eu sei que era uma igreja, meus amados irmãos, que não dava testemunho do evangelho. E o interessante é que vivia num período de perseguição ao evangelho, mas eu não sei nem como é que eles eram vistos pelos inimigos do cristianismo, porque era uma igreja que parece que não incomodava a sociedade, era uma igreja indiferente. E o Senhor Jesus, ele faz aqui uso de algo que acontecia também naquela cidade, que tinha a ver com o abastecimento de águas. Interessante que aquela cidade, aquela igreja, ela era rica em muitos sentidos, menos espiritualmente e menos no sentido de fontes de águas e abastecimento de águas. Tinha muita coisa, mas faltava água para ela. Ela recebia água de duas cidades, de Colossos e de Hierápolis, que eram cidades vizinhas. Inclusive, na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, Paulo faz duas citações acerca daquela igreja, no capítulo 2 e no capítulo de número 4. Aqui no capítulo 2, Paulo diz o seguinte acerca daquela igreja, verso 1. Quero que vocês saibam quanto eu estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Então, vejam, meus irmãos, que aquela igreja não era uma igreja nova. Aquela igreja já tinha algum tempo de vida cristã. O apóstolo Paulo já tinha exercido seu ministério também naquela igreja. Mas parece que aquela igreja, ao invés de ter aprendido, com o apóstolo Paulo os princípios básicos do cristianismo, ela estava
se embebedando com outras coisas. No capítulo 4, verso 16, Paulo mais uma vez faz referência a ela e diz: depois que esta carta for lida entre vocês, façam que também seja lida na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Veja, até uma carta foi escrita para aquela igreja. E Paulo queria que a carta aos Colossenses fosse lida também naquela igreja. Quando nós lemos a carta de Colossenses, nós percebemos 3 coisas pelo menos. Primeiro, que Colossos, que era vizinho de Laodiceia, ela era influenciada pelo gnosticismo, pelo legalismo e pela imoralidade. Aqui no capítulo 1, Paulo fala sobre a questão do gnosticismo, uma visão mística que as pessoas tinham sobre os anjos, né? E sobre seres espirituais, e chegava ao ponto de dar mais valor a este do que ao próprio Jesus, e Paulo vai dizer que Jesus é superior a estes seres ou qualquer outro. No capítulo 2, Paulo fala sobre a questão do legalismo, e no capítulo 3, Paulo fala sobre a questão da vida santa, da vida do cristão como uma vida santa, uma vida piedosa. E Paulo diz: olha, depois que vocês lerem essa carta aí na igreja, mande para ser lida também lá na igreja de Laodiceia. Isto antes de Jesus mandar João escrever isso que nós lemos aqui no Apocalipse. Eu acredito que a igreja de Colossos mandou aquela carta para Laodiceia, mas eu acho que não fez muito efeito, não. Eu acho que eles não aprenderam muito, não. Porque chega aqui no ano 90, quase no final do 1º século, e aquela igreja está se comportando com soberba, com altivez, de forma materialista, de forma mundana, apática espiritualmente, sem fervor, sem zelo, sem devoção para com o Senhor e para com o reino de Deus. E Jesus disse: que situação é essa de vocês? Nem é frio, nem é quente, é morno e está me dando náuseas. Na cidade de Colossos, meus irmãos, que era uma das cidades que fornecia água, a igreja de Colossos forneceu alimento espiritual para a igreja de Laodiceia. E a cidade de Colossos fornecia água, abastecimento de água para Laodiceia. E de Colossos vinha água fria, que servia para beber, para matar a sede. E de Hierápolis, que era uma cidade vizinha também, vinha água quente, águas termais, que servia para medicina, para tratamento de doenças. E é interessante que essas águas vinham por aquedutos, que naquele tempo não tinha tubulação como tem hoje. E ela vinha fria de Colossos, mas quando chegava em Laodiceia, chegava morna. Vinha quente de Hierápolis, quando chegava em Laodiceia, chegava morna também. Não servia, de imediato, não servia para outra coisa a não ser para ser vomitada. E Jesus disse: é assim que eu estou com relação a vocês, que vocês estão fazendo comigo, espiritualmente falando. Mas aí Jesus dá os conselhos, meus irmãos, porque Jesus não repreende sem objetivo. Ele diz aqui no verso 19: eu estou dizendo isso, não é porque eu quero o mal de vocês, porque eu repreendo e disciplino aqueles a quem eu amo. Se o Senhor não se portasse com Laodiceia, Ele não teria mandado aquela carta para ela. Essa carta não foi apenas uma carta de reclamação, mas foi uma carta de amor de Jesus para com aquela igreja que não estava lhe agradando, mas que tinha que se consertar. Às vezes a gente não gosta da palavra de Deus. Às vezes a gente sente amarga, né, a palavra. Essa palavra está amarga. Mas mesmo amarga, são palavras de amor de Jesus para nós. Porque Jesus, meus irmãos, não erra. Quem erramos somos nós. Jesus, além de fazer as coisas certas, Ele está pronto para nos ensinar também a agirmos corretamente. Porque se nós agirmos corretamente, Ele não vai nos rejeitar, Ele não vai nos repreender. Veja o que Ele disse para a Filadélfia. Ele não fez uma censura à Filadélfia, pelo contrário, só fez elogios à Filadélfia, porque Filadélfia está andando de acordo com o Evangelho. Mas não era o caso de Laodiceia. Ele disse: eu lhe aconselho, você acha que é tanta coisa, mas faça o seguinte: me obedeça, reconheça o seu pecado, reconheça o seu orgulho que não serve para nada.
apenas para atrapalhar a nossa comunhão. Compre de mim colírio e você vai ter a verdadeira percepção espiritual de como você está. Vocês não fabricam colírio aí para os olhos físicos. Compre de mim colírio espiritual para você enxergar as grandezas do reino de Deus. Você não acha que porque vocês têm indústria têxtil aí, vocês se vestem de lã, de algodão, vocês estão, não é, abafando? Faça o seguinte, compre de mim vestimentas brancas para cobrir a nudez de vocês. Vocês não acham que são ricos? Compre de mim ouro refinado para ser purificado. Ouro aqui e fogo tem a ver com purificação. Então, meus irmãos, estas são as condições para cearmos com o Senhor e Ele cear conosco. Eu não sei quem chegou aqui nesta noite realmente pronto para cear, desejoso para cear, mas se você chegou com orgulho, deixe esse orgulho de lado. Se você chegou com apatia, indiferença espiritual, deixe essa apatia, essa indiferença, essa acomodação e comece a se quebrantar na presença de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, pelas ofensas contra Deus, pelas ofensas contra o seu próximo e venha cear com o Senhor, porque o Senhor quer cear com você. E se você chegou triste, desanimado, querendo desistir da vida cristã, ao invés disso, faça como o Senhor diz aqui. Se achegue a Ele, receba dele o que Ele quer dar para você e comece a viver uma nova dimensão espiritual. Comece a viver um verdadeiro avivamento na sua vida espiritual. Porque o Senhor está batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor quer cear comigo e com você. Nós queremos cear com Ele, mas é preciso deixar o orgulho e a apatia. Só explicando aqui o verso 20 para terminar. Geralmente nós citamos o verso de Jesus, sua promessa. De que onde tivesse 2 ou 3 reunidos do seu nome, Ele ali está presente no meio. E como é que Jesus está dizendo aqui que está do lado de fora da porta, batendo? Algumas pessoas acham que aquela igreja era uma igreja tão mundana, tão materialista, que ali não tinha um cristão verdadeiro. Eu não concordo com essa tese. Eu cheguei a ouvir até de alguém que disse que nem o pastor da igreja era convertido. Eu não acho que fosse dessa maneira. Mas, convertidos ou não, porque isso quem julga é o Senhor, o fato é que eles não estavam agradando ao Senhor Jesus Cristo. E nesse sentido, Jesus disse que estava do lado de fora. Não vou dizer que da igreja, porque a promessa de Jesus é verdadeira. Ele, se não tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali no meio. Então Jesus estava no meio daquela igreja. Inclusive no início do Apocalipse ele diz que passeava entre os candeeiros, e os candeeiros são representados por cada uma dessas igrejas. Então Jesus está no meio de Laodiceia também, como está no meio de Filadélfia, no meio de Esmina, de Éfeso e das demais igrejas da Ásia. Mas talvez, meus amados irmãos, aqui está o ponto central. Ele estivesse no meio da igreja, mas ele estivesse fora da vida de alguém. Porque a gente pode perceber que as palavras de Jesus aqui não são no sentido coletivo no verso 20. No verso 20 parece que ele individualiza a sua mensagem. Quando ele diz, eis que estou à porta e bato, se alguém, não é essa igreja, é se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso é possível? Sim, é possível. Que a gente esteja na igreja, Jesus esteja na igreja, mas não esteja na vida de alguém. Mas não é por isso que ele vai ficar fora. Porque ele está batendo, porque ele quer entrar. Ele quer entrar. E veja a humildade do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos. Eu conheci um doutor que trabalhava para um político,
que ele convidou um humorista aqui da Paraíba, muito conhecido, que chegou a fazer até aquele programa lá da Zorra Total, não, da escolinha do professor Raimundo. Esse doutor, ele era secretário, né, de um político, e convidou esse humorista para fazer um show em um teatro aqui no interior da Paraíba. Quando o humorista chegou lá, que viu o ambiente, o auditório, disse: não, aqui não é ambiente para o meu show, não. O meu show é para não sei quantas pessoas, aqui não cabe, não, a quantidade de pessoas para o meu show, não. E aquele doutor que era secretário ficou escandalizado. Disse: tá bom. E nunca mais chamou ele. Chamou outros? Ele não. O que é isso? Orgulho. Se Jesus fosse orgulhoso, Jesus diria: olha, para mim estar no meio da igreja, ela tem que ser uma igreja perfeita, tem que ter pelo menos 100 pessoas, porque eu não vou estar em qualquer lugar. Mas não, Jesus é humilde, mesmo sendo o próprio Deus, Ele é humilde. Se tiver 2 ou 3, Ele ali está no meio. E se tiver, irmãos, independente do número de pessoas, as pessoas reunidas no seu nome, fazendo o que lhe agrada, Ele se manifesta ali de uma forma toda especial. Porque Jesus não está presente para fazer número, não. Às vezes está preocupado com o número. Olha o culto de Santa Ceia, quantas pessoas. Olha o culto festivo, tantas pessoas. Não, irmão, isso aí não agrada, não. O que faz a diferença é a presença de Jesus e as suas promessas. Porque no verso 20 ele fala que queria cear com aquela igreja. E no 21 ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Havia algo superior às riquezas de Laodiceia. Era o trono celestial. E Jesus diz para aqueles crentes: olha, se vocês querem realmente verdadeira riqueza, sentar-se no trono do universo, então vençam a apatia, vençam o orgulho, vençam o pecado, venham cear comigo para sentar-me comigo no trono do meu Pai. Isso aqui faz a diferença. A gente cantar aqui, o nosso louvor agradar a Jesus e Ele nos fazer promessas eternas. A gente anunciar a palavra de Cristo aqui, Ele se agradar da nossa mensagem e nos fazer promessas gloriosas. Isso é o que faz a diferença, meus amados irmãos, porque não vale nada nos ajuntarmos em nome de Jesus com 500 mil pessoas, não sei quantas pessoas, e Jesus dizer o que disse para a igreja de Laodiceia: você acha que está com tudo, mas não está com nada. Eu não sei a avaliação que Jesus está fazendo dessa igreja aqui do Gás. Não sei a avaliação que Ele está fazendo da minha vida e da sua vida. Mas eu gostaria, sinceramente, que não fosse igual à avaliação de Laodiceia. Mas que Ele dissesse para nós palavras muito mais encorajadoras, palavras de elogio. Cabe a nós abrirmos a porta para cear com Ele e Ele cear conosco. Não sei nesse final de ano, onde você vai fazer a ceia de Natal, mas nesta noite, Jesus está lhe chamando para cear com Ele. Curva a sua fronte, apresente sua vida a Deus. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante da Tua presença, nesta hora, com temor e tremor, Senhor, quebrantados diante da Tua palavra, inspirada pelo Teu Espírito Santo, que nos diz como realmente somos, estamos. E nós nos envergonhamos, Senhor, muitas vezes do nosso orgulho tolo, nos envergonhamos, Senhor, da nossa vaidade tola, nos envergonhamos, Senhor, do nosso mundanismo, do nosso materialismo. Perdemos tempo, Senhor, com tanta coisa que não serve de nada. E perdemos, Senhor, a oportunidade de estar em plena comunhão com o Senhor, que quer estar em plena comunhão conosco. Mas nesta noite, Senhor, que Teu Espírito Santo tire de nós tudo que não Te agrada e que possamos participar da Tua ceia dignamente, com o Senhor se agradando de cada um de nós. Ó Senhor, Tu sabe como cada um chegou aqui, apático, desanimado, mas que nessa noite o Senhor traga fervor, avivamento espiritual, quebrantamento, conversão, santificação, para que possamos desfrutar, Senhor, da Tua maravilhosa presença, que é a única coisa que importa
nesta vida e também, Senhor, no porvir. Abençoa a nossa igreja, é o que nós pedimos. Abençoa aqueles que nos ouvem também pela internet. Em nome de Jesus, amém.